geografia e começou a falar de petróleo. E ele fala assim, não, porque o Ah, sim, petróleo ele tá lá na bom é o frente. petróleo da Armênia, sei lá onde que era o lugar. Ele viu no Tintim, né? Sei É, é lá. muito bom essa história, cara. Moldávia, era alguma coisa assim, É, né? da Moldávia. Você sabia, professor? Tipo, dar aquela trucada, né? Aquela carteirada. É, É muito uma, bom, cara. isso é um argumento utilizado por Schopenhauer, cara, de como você vencer um debate sem ter razão. É a famosa carteirada, Puta que pariu. né? Você vai lá e faz aquele famoso apelo à autoridade. E a galera É faz isso porque pra tal caralho. pessoa disse E a e é galera faz. verdade porque tal pessoa disse, tá ligado? E a galera faz pra E se eu tô... caralho isso hoje, cara. E a galera faz pra Sim. caralho isso hoje. Que é É. aquele Pode falar. você ter razão por conta da sua posição de evidência, né? Você tem uma posição de evidência e aí essa posição de evidência ela acaba te credenciando para ter razão, né? Quando na verdade não. É que tem um cara que geralmente ele tá certo, mas um cara que muito assim que eu vejo que não, mas tal cara falou, então ele tem razão, é o Drauzio Varela e mais recentemente o Átila, que é a galera Mas com a galera bolsonarista aí fala o contrário, né? Sim, mas assim, não é porque o Átila falou, não, é porque o Átila falou uma coisa que presta, Sim, né? sim. É, Sim. tem uma credibilidade, né? O jeito que você fala, né, meu? É a crença, Como né, é na que é? autoridade. Tem um professor que eu trabalhei junto, foi meu professor do Gleice também, professor Márcio. Ele falava assim, olha, quando pressionarem você que você mentiu, você nega, nega, nega. Quando não der mais, você desmaia, cara. Não dá o braço a torcer, né? Tem que ser convincente nas argumentações aí, que é isso que importa. Cara, Bom, aí assim, imagine, tava lá de boaça em Atenas e os sofistas lá vendendo como professores particulares quase e, e trabalhando com essa arte da argumentação aí deles, mas nem todo mundo concordava com os A caras, né, dialética. meu? Exatamente. Os principais críticos desses sofistas são aqueles que são referência na filosofia clássica, que é o Sócrates e o Platão. Inclusive, os sofistas aparecem nos discursos de Platão, e eles são bastante criticados justamente porque, de acordo com Platão, há uma falta de compromisso com a verdade. Os sofistas eles não teriam um compromisso com a verdade, que no caso seria essencial para a prática da filosofia. Os sofistas falavam que a verdade era inalcançável, né? Inatingível. Por isso que não Sim. importava. Exatamente. E uma frase que explica isso é a do Protágoras, não é? Sim. Quando ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, então tá, o homem é a medida de todas as coisas, mas você tem diferentes homens, uma palavra moderna que talvez seja anacrônica, subjetividades. Então, correto. é ele que vai dar o sentido para aquilo, mas só que como você tem diferentes pontos de vista, então você vai ter diferentes sentidos para as coisas. Sim. Pode crer. Nesse sentido, a verdade ela acaba sendo relativa, né? Como você já disse, Marco, subjetiva. E o que ele acaba colocando é que a verdade é aquilo que pode ser provado que era verdade. Né? O que acaba colocando em determinadas situações uma questão aí de conflito. Né? Para se provar essa questão de verdade. Eu só posso provar aquilo que eu sinto. Né? É uma questão interna, uma interpretação do real através da nossa consciência. Entendi. Você pode. Tudo pode ser verdade, né? Nesse sentido. Nesse sentido sofista, né? Porque naquele momento que você está falando alguma coisa, com toda a autoridade que você está tendo ali, é verdade, aquilo já era. Então você virar e falar que estamos sendo muito bom aí no controle do meio ambiente e tá tudo certo. Sendo que eu vi lá, a gente perdeu já o tamanho da Bélgica já do Pantanal, mas estamos bem no meio ambiente aí. E segue a vida, né? Eu acho que talvez o sentido de estudar essas coisas, claro, conhecer faz parte, mas é tentar transportar isso para a nossa realidade objetiva, que é o nosso cotidiano. E aí é a questão, né? O quanto do sofisma e o quanto essa prática de enviesar as coisas a partir do discurso está presente no nosso meio.
o quanto isso ainda ocorre, né? Sim. Mas o Sócrates era o questionador da Grécia, né, meu? O Sócrates, então, cara, o Sócrates é maravilhoso, né, meu? O cara que achava que a gente conseguiria adquirir conhecimento na conversa, né? Na dialética, na oposição de fatos e ideias ali. E nesse discurso de questionamento que o Sócrates promovia, né? Aquela ideia, mas como aconteceu? O que é? Me explique pra mim. Ele conseguia apertar tanto o cara que tava conversando com ele que o cara sacava que, opa, peraí, eu acho que eu não tenho tanta propriedade assim quanto eu imaginava, né? Não é à toa que ele recebeu o apelido de mosca, né? O Sócrates seria Incomodava, o que... Sócrates seria essencial agora pro PT, cara. Nossa! E assim, ele usava essa estratégia, eram algumas estratégias que ele utilizava também, que uma delas era a ironia. Ele ia lá e ele perguntava algo que ele já sabia a resposta, mas ele queria que a pessoa chegasse à conclusão por si só. Então, se ele sabia que a pessoa que ele ia questionar não sabia a resposta, ou que ele perguntava algo que ele já sabia, mas que ele pressupunha que o outro não conhecia, ele fazia a pergunta do mesmo jeito. Era a pergunta irônica que ele utilizava. Sim. Uma outra tática é a questão da maiêutica, que é justamente essa questão de ficar fazendo uma série de questionamentos, uma série de perguntas, para tentar trazer, através disso, a verdade à tona. Né? A maiêutica significa... como que é? A tradução é parto, né? Parto de ideias, né? Só que você faz uma tradução meio que mais ampla, até obstetra, né? Todas essas paradas assim. Que era a ideia, né? Que o Sócrates falava que a função dele era gerar novas ideias, né? Fazer as pessoas se criticarem no sentido de fazerem uma autocrítica, se questionarem e a partir disso gerar uma nova ideia, né? De fato, o autoconhecimento, né? O conhecer a si mesmo, né? Ele fala, a função dele era gerar, dar luz a essas novas ideias. Muito louco, cara, muito da hora. A mãe dele era parteira, né? Sim. Né? Ele chega a essa conclusão observando a mãe, né? Sim. É muito louco. A mãe trabalhando e tal. E ele, como um influencer também aí da antiguidade, influenciou muito o Platão, né, cara? Que também é outro cara que vai dar uma cutucada nos sofistas, né? Ele vai ser o maior crítico dos sofistas, na verdade, né? Ele realmente faz duras críticas, através, inclusive, de seus diálogos aos sofistas e essa arte de enviesar a realidade através do discurso. Que ele aprendeu com o mestre Sócrates, no caso. Sim. É, muito louco. Hoje em dia, cara, igual a gente brincou, né? O famoso meteu louco. E qual que é a importância de a gente saber disso? Evitar os picareta, né, meu? Sim. O livro do Schopenhauer foi escrito nesse sentido, né? Fala o livro aí. Como se fosse um manual pra você... Fala o nome do livro, Gleice, por favor. Coloca pra gente aí, tia. Que tem duas versões. Tem a arte de ter razão e tem um que é o mesmo conteúdo, mas é como vencer um debate sem ter razão. Isso, eu vi por esse infelizmente, tem o prefácio do Olavo de Carvalho, né? Nossa senhora. O cara que é o cara dessa parada, né? O sofista, né? E o Schopenhauer, quando ele escreve isso, na realidade ele tá sendo irônico pra caramba, né? Porque realmente é uma prática que o próprio Schopenhauer desprezava em absoluto, mas ele faz esse manual de forma irônica, fala, olha o tanto de palhaçada e de absurdo que se chega para vencer um debate. Isso. Aí nesse livro ele menciona algumas táticas, né, que ele chama de estratagemas, né? Que seriam estratégias para se vencer um debate. Tem algumas que eu acho muito engraçadas, assim, principalmente quando você vê as pessoas fazendo. Uma delas é quando você percebe que um argumento seu irrita o adversário, você usa ele o tempo todo para desestabilizar o adversário. Isso é muito bom, né?
Esse é muito bom. O mais clássico é aquele, né, distorcer o argumento da pessoa, né, Sim. que é a falácia do espantalho. Por exemplo, o cara, sei lá, tem um debate na prefeitura e aí um candidato da esquerda chega lá e critica a terceirização do postinho de saúde. Fala, não, postinho de saúde não tem que ser terceirizado, é um absurdo tá terceirizado o postinho. Aí o outro cara vai lá e fala, tá vendo? Ó, ele quer fechar os postinhos, ó, ele vai fechar. É essa, né? Outra também, cara, outra estratégia é aquela, você rotular os argumentos do seu adversário, né? Que é muito comum de ambas as partes, tanto da esquerda quanto parte da direita, né? Essa rotulação. Então você tem lá, por exemplo, o cara luta por direitos humanos ou por uma sociedade um pouquinho mais justa. Isso aí é argumento de comunista. Isso é comunismo, os famosos ismos, né? É bem essa. Por aí vai. Ou então classificar a coisa, né? Por exemplo, você chega lá e você é contra o aborto, por exemplo. Aí você vai lá e o debate todo você começa a tratar o feto como se fosse você, ao invés de você utilizar feto, você utiliza uma vida. Você utiliza, é uma criança. Você já classificou aquilo. Ou então você começa a tratar o aborto como assassinato. Você fala, não, então a mulher não tem o direito de cometer esse assassinato. Ele já classificou. Ele já deu uma classificação para aquilo. Ele já dá uma conclusão antes da argumentação, né? Os caras são o MacGyver da linguagem, rapaz. Você já... Como que é? É igual quando você conversar assim... pra falar, trocando ideia com um cara, assim, o cara fala, mas qual que é o seu posicionamento político? Putz, cara, eu sou de esquerda. Pô, então você apoia a morte de 500 milhões de soviéticos lá, com Stalin, você já... É 500 milhões, é incrível. Esses números é fantástico, assim, né? Daqui a pouco os caras vão falar, viu, você sabe que na Venezuela cada cidadão já consumiu 5 litros de petróleo, né? E assim, você já começa a sua argumentação descredibilizando o outro totalmente, né? Isso aí é o famoso argumento ad hominem, não é? Quando você, ao invés de você atacar as ideias, você ataca o indivíduo que está argumentando contra você. Mas você... Né? Vai estudar, você coloca em dúvida, né, a índole da pessoa também, né? Isso é uma coisa que a galera da esquerda faz muito, né? O cara vai falar o cara tá falando alguma coisa lá, defendendo, sei lá... a liberdade de comércio lá, alguma coisa, os caras falam, vai estudar, você não sabe bosta nenhuma. Os caras já... Ou então já chamar de fascista, assim, eu acho isso um problema também. Não pode banalizar tipo o tiozão do boteco que votou no Bolsonaro lá, a galera fala, fascista. Pô, o cara, né? O cara nem sabe muitas vezes quem foi Mussolini, como o cara... A galera vive em bolhas, né, cara? Impressionante. Eu acho que uma coisa interessante é a gente tá chegando a essa conclusão de que o sofisma ele tá presente tanto na direita quanto na esquerda, né? Sim. É uma tática que ela não tem essa preocupação com a verdade e ela é utilizada amplamente É claro que é mais comum. É claro que a gente vê mais isso, pelo menos eu vejo mais isso no campo da direita. Quando, por exemplo, você chega lá, o Paulo Guedes mete o louco, né? É um cara, assim, que é incrível. A última dele foi sensacional. A última mesmo? A última foi a do arroz. Já viu, mas o arroz tá um absurdo, não sei o que. Daí o cara mete o louco. Ele fala, não, o arroz tá caro porque o pobre tá com mais dinheiro pra comprar. Aí tá faltando arroz na praça. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Isso é um absurdo. A justificativa que dão pro aumento do dólar também, é uma coisa. Sim. O Paulo Guedes, assim, ele consegue ele consegue sofismar o insofismável, né? Pô, o arroz tá caro, é base da alimentação. É lógico que o pobre tá com problema, não? Ele acha que tá tudo bem. Como que fala, mas o dólar é R$5, né? Não, mas aqui é agora que regularizou tudo. O real tá valendo mais, né? Fácil. O real tá valendo vai ficar mais fácil pra exportar agora. Ai, cara do céu, velho. Aquele Mamãe Falei lá ganhou fama fazendo essas fitas, né, meu? Que ia nas manifestações lá, pegava qualquer tiozinho lá e ficava querendo apertar o tiozinho. Comendo a mente do tiozinho. E hoje... que eu acho um puta de um oportunismo do caramba, né, cara? Sim. Eu acho isso um absurdo. E agora virou deputado aí,
vai ser candidato a Quer prefeito, ser prefeito, né? né? O padre Lu